Olá, meu nome é Laura Eduarda Arno, sou estudante do terceiro semestre do curso de Agronomia aqui na Unijuí e por meio desse vídeo vim falar um pouco sobre o meu trabalho, intitulado como Melhoramento Genético do Café, buscando estratégias para reduzir as perdas causadas pelas baixas temperaturas. É um trabalho da disciplina de Melhoramento Genético, coordenado pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Então eu vou começar falando um pouco sobre as duas espécies de café que eu utilizei para fazer esse trabalho, que foi o café arábica e o café canéfora, que os dois representam, respectivamente, 70% e 30% do café comercializado mundialmente. Sendo assim, o Brasil o maior produtor e exportador mundial do café, né? E dentre essas inúmeras espécies existentes de café, as que mais são utilizadas e importantes economicamente são o canéfora e a arábica. Já as demais espécies são importantes para os programas de melhoramento genético. Então, o café é originário da África, sendo assim o café arábica, ele é uma hibridação entre duas espécies diploides, originando assim uma espécie tetraploide. Já o café canéfora é oriundo do Congo e atualmente é produzido em diversos locais espalhados pelo mundo. Já sobre o melhoramento genético, visa a produção, a gerar novas cultivares que sejam adaptáveis a diferentes regiões do mundo, sendo assim resistente a pragas, a doenças, a diversas condições, sendo elas a geada, né, o frio, a seca, e assim, consequentemente, elevando a produtividade e mantendo a qualidade dos seus grãos. Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo abordar conceitos relacionados ao melhoramento genético em café, buscando assim reduzir as perdas de produtividade causadas pelas baixas temperaturas. Agora eu vou falar um pouco sobre a descrição botânica do café arábica, sendo assim uma planta que tem um porte arbustivo, tem seu caule lenhoso, seus ramos dimórficos e é consequentemente uma espécie perene, né? Suas flores são hermafroditas, seus frutos são denominados de drupa, sendo assim duas sementes plano-convexas. Seu sistema radicular é pivotante, tendo suas raízes finas e superficiais, que em maioria são de 30 a 40 centímetros de profundidade. O café canéfora é uma espécie perene, também de porte arbustivo e de caule lenhoso, porém suas folhas são maiores e possuem uma coloração menos esverdeada quando comparado ao café arábica. Já seus frutos apresentam um formato e número variável, devido ao seu material genético, que dispõe de uma grande variabilidade e um grande número de indivíduos heterozigotos, além assim de expressar grande grau de autoincompatibilidade na sua reprodução. Então, sobre o sistema reprodutivo do café arábica. É uma espécie tetraploide, é autógama, possui suas flores hermafroditas, que podem manifestar a cleistogamia, que é a autofecundação automática, que acontece antes mesmo da flor se abrir, né? Tem uma taxa de alogamia de 10%. Os insetos, e principalmente as abelhas, o vento e a própria gravidade, são os principais meios de polinização do cafeeiro. Então, sobre o sistema reprodutivo do café canéfora. É uma espécie diploide, é alógama, apresenta uma fecundação cruzada, onde suas sementes são formadas a partir do pólen de outra planta. A fecundação é provocada principalmente por vento e insetos, ocasionando assim uma grande variabilidade genética causada comparada ao café arábica. Porém, quando autofecundadas, apresentam a autoincompatibilidade do tipo gametofítica.
De modo geral, se inicia quando há a emissão das flores e termina apenas com a queda dos seus frutos. Então, na figura abaixo, apresenta 6 fases fenológicas do café, onde a espécie leva até 2 anos para completar o seu ciclo, diferente das demais plantas que emitem sua florescência e frutificam no mesmo ano fisiológico. Então, a floração do cafeeiro, ela acontece após as conhecidas chuvas de floradas, que acontecem após longos períodos de deficiência hídrica, apresentando assim uma floração gregária. O que é? A floração gregária é a floração simultânea de todas as plantas de um determinado espaço, devido isso às condições climáticas. E essas aberturas de flores acontecem principalmente durante a parte da manhã, entre as 7 e 11 horas, com a temperatura favorável para a floração é de entre 17 a 23 graus Celsius. Outro fator que também limita a floração é a luminosidade. Em dias nublados e chuvosos, não há a abertura dessas flores, fazendo com que ocorra a liberação do pólen, aumentando assim a autofecundação e diminuindo a variabilidade genética. A autoincompatibilidade é um mecanismo fisiológico que ocorre quando uma planta fértil é impedida de formar sementes viáveis por ser fertilizada com o seu próprio pólen. Esse mecanismo ocorre principalmente em espécies diploides do café. Então, nesse caso, o café canéfora, que está sendo abordado nesse trabalho, ele apresenta uma autoincompatibilidade do tipo gametofítica, onde a incompatibilidade ela ocorre no tubo polínico e o grão de pólen, em que o alelo da planta receptora não pode ser o mesmo do grão do pólen, impedindo assim a formação do zigoto. A expressão ela é controlada por um único gene multialélico, identificado pela letra S. Esse gene ele impede o crescimento do tubo polínico, impedindo assim a fecundação da oosfera e, consequentemente, a formação do embrião. Bom, então a figura abaixo ela apresenta os diferentes graus de incompatibilidade, sendo que a figura 1 ela representa a incompatibilidade genética total, que ocorre 0% de fecundação. A 2 apresenta a incompatibilidade genética parcial, que apresenta 50% de fecundação. E o 3 apresenta a compatibilidade genética, onde 100% da planta será fecundada. O que difere a incompatibilidade ou a compatibilidade é o grau de parentesco entre os cruzamentos dos genitores, que dependendo do quanto mais próximos, mais incompatibilidade irá ocorrer. Então, sobre os métodos de melhoramento do café, tem-se a seleção de plantas individuais com o teste de progênie, a seleção recorrente recíproca, o método SSD, a seleção clonal, o retrocruzamento assistido por marcadores e o método genealógico. Abrindo um parênteses, sendo que o método de seleção de plantas individuais com o teste de progênies é o mais utilizado nos programas de melhoramento genético do café, tendo 2 em especial para o café arábica, que é a seleção recorrente recíproca, que ela obtém os seus híbridos, e o método SSD. Já a seleção clonal, ela é empregada principalmente para o café canéfora. Então, um pouco sobre o projeto, sobre a tolerância ao frio, sendo que o café apresenta uma temperatura ideal, que varia entre os 18 e 23 graus. Já em temperaturas mais baixas, chegando próximos aos 0 graus, afeta sim o rendimento e a produção do café. Com a ocorrência das geadas, ocorre facilmente o dano nas folhas e nos frutos do cafeeiro. Em casos de temperatura mais extremas,
pode sim ocorrer até a morte da planta, né? Isso é comum, principalmente nas regiões mais ao sul do Brasil. As plantas, quando submetidas a temperaturas muito baixas e por um longo período de tempo, ocorre a formação de cristais de gelo extracelulares, ocasionando assim o fluxo de água, o fluxo e a transferência da água, ocorrendo assim a desidratação e o congelamento celular, podendo ocorrer até a morte da mesma. Já quando comparamos as duas espécies entre o café arábica e o café canéfora, o que apresenta maior suscetibilidade ao frio é o café canéfora, sendo ele utilizado nos programas de melhoramento como modelo de hibridação para alcançar, assim, resultados satisfatórios para novas linhagens e cultivares de café que são resistentes ao frio. Porém, até o momento, não existe nenhuma cultivar de espécie do café arábica que apresente assim uma boa resistência às baixas temperaturas. Pesquisas estão sendo realizadas na Universidade de Lavras, em conjunto com a Universidade da Califórnia, em Davis, que buscam reduzir as perdas causadas pelas geadas em plantações de café a partir do uso do selênio. O selênio não é um elemento considerado essencial para a planta, mas quando aplicado de uma forma correta, ele traz efeitos benéficos para a planta, auxiliando assim no desempenho de funções específicas no metabolismo da planta, quando a mesma estiver em situações de estresse, reduzindo as perdas por produtividade. Esse estudo, né, está em fase de análise, de testes, mas sim traz uma esperança para os produtores de cafeeiro que produzem essa planta em regiões mais ao sul do Brasil ou em elevadas altitudes. Assim, indo para as considerações finais desse trabalho, o melhoramento genético do café, objetivando a resistência a baixas temperaturas, ainda é mínimo, quando comparado às grandes culturas, né, como a soja, o trigo aqui da nossa região. Porém, os programas eles estão sim buscando cultivares alternativas que sejam mais resistentes, para que assim os produtores não sejam tão prejudicados com as perdas pelos danos causados, principalmente pelas geadas, né? Além assim de garantir a produção durante as safras.